Salve, salve! E aí, galera? É o seguinte, eu tô aqui, eu sou muito notívago, né? Eu tô aqui estudando, acabei de montar meu escritório aqui, o home office, porque esse negócio do Covid aí, né? O que está acontecendo? A doença, ela está se agravando, né? As variantes, elas estão aparecendo, natural, né? Porque o vírus é um vírus novo, criado em laboratório, e a gente não sabe nunca onde que isso vai dar, né? Mas o que eu queria dizer é o seguinte, esse negócio não vai ter fim, né? O que eu tenho dito, eu participo de muitos grupos de produtores rurais, grupos da minha época de médico veterinário, meus ex-colegas, grupo da empresa, né, da livraria, que eu sou sócio, grupos de política, grupos de ex-colegas da época de colégio, eu ainda mantenho essas amizades. E olha que eu já saí de muitos grupos, né? Porque isso toma um tempo da gente, uma energia muito grande. Eu já saí de vários, mas ainda tem muitos que eu participo. Mas o que eu noto é o seguinte, a ignorância do povo brasileiro é uma coisa assustadora. É assustadora, porque eu vejo em grupos onde as pessoas elas são instruídas, gente de curso superior, gente de alto nível, mas a ignorância ela é de dar pena, dá pena, né? Porque as pessoas não entendem o que está acontecendo, né? E isso eu não sei se é melhor ou se é pior, porque às vezes você ter lucidez e saber o que está acontecendo e ao mesmo tempo ver que ninguém enxerga isso, às vezes é até pior, né? É difícil quantificar isso aí. Mas na realidade, o que vem acontecendo é o seguinte: nós seremos dominados, né? Essa é a verdade. O mundo será comunista. Não tem mais jeito, né? Eu acabei de participar de uma live aí de uns estudantes. Eles estão naquela época de estudante ainda, eu já passei isso aí da universidade e tudo. Mas não tem jeito mais não, gente. Já era, né? Esse projeto comunista, ele vem tomando força desde a Revolução Francesa, né? Que são os revolucionários. Né? Hoje mesmo eu estava lendo o livro de Dostoiévski, Os Demônios, é o livro mais político dele, né? Dostoiévski, ele no final da vida dele, ele ficou tão amargurado porque ele sempre teve obras para lá. Toda vez que eu venho gravar vídeo, meu gato ele fica me importunando. Para com isso. Porque o Dostoiévski, ele sempre foi assim aquele escritor que sempre esteve ao lado dos menos favorecidos, dos pobres de espírito, daqueles relegados à marginalidade nas sociedades. Os artistas, eles têm essa tendência, né, de sempre estar do lado dos mais fracos. E aí eles não enxergam isso, porque eles são meio idiotas, eles não estudam, a maioria dos artistas, eles vão por esse caminho do socialismo, porque eles são enganados pelos líderes do socialismo. Porque os líderes do socialismo, do comunismo, eles são maquiavélicos, eles são satânicos, né? Então a isca é essa, que eles estão olhando pelos menos favorecidos, pelos pobres e tal. Eles vêm com essa história e aí vai todo mundo nessa história aí. Só que isso aí é uma cilada, né? Isso é uma bobagem, isso é uma besteira. Quem cai nessa aí é idiota, que gente que não estuda, não sabe o que está fazendo, né?
E o Dostoiévski, ele escrevia para essas pessoas, né, para os menos favorecidos e tal. E ele nunca foi engajado em nenhum movimento de esquerda, mas ele foi muito usado pela esquerda por isso. E ele, no final da vida, quando ele escreveu esse. E ele foi preso, né? Ele foi para os campos de concentração da Sibéria. Ele sofreu muito, coitado. E ele tomou uma birra do comunismo, né? Ele chegou a ser quase executado, ele ficou no pelotão de fuzilamento na frente do pelotão, foi salvo assim no último segundo, porque ele era um escritor naquela época. Os escritores eles tinham um status, né, muito grande, eles eram estrelas. A escrita nos séculos passados ela era tipo assim, o baluarte da sabedoria, né? Hoje não, hoje é muito difícil você ver alguém que sabe escrever. A maioria das pessoas fala mal em vídeo, né? Porque a escrita ela é o suprassumo da intelectualidade humana, né? Você saber escrever uma coisa bem escrito, com arte, com sabedoria, com conhecimento. Muito difícil, né? Só os gênios da literatura que consegue. Hoje em dia já era, né? Acabou. O último grande escritor brasileiro é o Paulo Coelho. Então, né? Você vê o nível que chegou. O Paulo Coelho é um bom escritor, mas é um escritor de adolescente, né? Uma escritura, uma escrita assim fluida, mas pobre, né? É aquela coisa do Paulo Coelho. Mas hoje é assim, né? Aquela coisa bem pasteurizada, bem pronta para o consumo. Não é uma coisa elaborada, não é um Dostoiévski, né? Aí é outro patamar. Mas o Dostoiévski ele sofreu muito com isso, porque ele foi muito usado pelos comunistas e no final da vida dele ele ficou muito arrependido, né, de abordar esses temas e por ter sido usado pela esquerda. Então ele tomou uma birra dessa dos comunistas, dos revolucionários. Então ele escreveu esse livro chamado Os Demônios, onde ele caracteriza a vida dessas pessoas que são os revolucionários. Como que essas pessoas elas são baixas, como elas são rasteiras, como elas são satânicas, como elas são demoníacas, né? Como elas são dominadoras. Essas pessoas, né, os revolucionários, são pessoas que, para mim que já estudei muito isso, tô assim já ambientado com isso e vivi com isso desde a minha infância até agora a minha maturidade, essas pessoas, elas na realidade não são pessoas, né? Essa raça, essa estirpe aí de gente, elas deviam ser todas fuziladas, né? Elas deviam ser exterminadas pelos contra-revolucionários que não existem, infelizmente. Porque aquele conceito de esquerda e direita é um conceito muito antigo, que a própria esquerda se vale dele para poder se limpar um pouco, né? Eles tentam se livrar do Hitler, do Mussolini, mas eles são tudo farinha do mesmo saco. São os revolucionários, né? É essa classe de gente baixa, rasteira, demoníaca, dominadora, escravizadora, né? É essa gente. Então, o Dostoiévski, quando ele escreveu esse livro, para mim, né, que sou um mero, vamos dizer assim, um fã da literatura, mas não posso dizer que eu sou um expert em literatura, mas eu na minha posição, eu estou acima de 95% da população, vamos dizer assim, 99%. Né? Eu vou assim me deparar com os caras aí que são os feras,
a gente sempre tem gente muito acima da gente, né? Eu tenho essa ciência, mas eu sei me posicionar, eu sei que tem um mundo de gente abaixo do meu conhecimento. Então, o Dostoiévski, ele sofreu muito com isso, né? Ele era um gênio, um escritor genial. E esse livro, Os Demônios, eu até recomendo para todo mundo, porque ele é muito bem escrito. E ele trata disso, dos revolucionários, né? Como essa gente é baixa, como essa gente ela é mesquinha, né? Como eles são satânicos, diabólicos, maquiavélicos, né? Como eles não medem esforços para dominar as pessoas, para chegar no poder, escravizar todo mundo, né? E ele escreve isso com muita mágoa, né? Porque ele foi muito usado por esses revolucionários, pela esquerda, pelos bolcheviques, os comunistas, né? Então, o que eu vejo hoje, né? Passando para os dias de hoje? Coincidentemente, hoje eu estava lendo esse livro, Os Demônios, e ele é fantástico, porque ele já é de um final de carreira do Dostoiévski, ele bem mais maduro, sabendo se posicionar, onde, tipo assim, ele já não é mais aquele cara manipulado pela esquerda, né? Ele já é maduro, ele sabe o que ele está falando aí. E ele expõe toda essa malvadeza desse povo, desses revolucionários, dessa turma da esquerda que hoje domina o mundo. Então eu dei essa volta toda só para poder posicionar isso, que o comunismo ele está tomando conta do mundo, né? E ele vai dominar o mundo. E para mim, né, na minha concepção, o mundo vai ser escravizado pelo comunismo por uns 400 anos. Só se houver um milagre, né? Só se Jesus voltar, né? Porque fora isso, não tem mais como, já foi, né? Nós seremos escravizados, seremos escravos dos comunistas. Então, a saída é ou ser comunista, participar, virar um político, ser da patota, ou então você vai ser um escravo. Simples assim. É assim que funciona. É assim que sempre funcionou e é assim que vai funcionar agora, em larga escala, né? Porque a China e a Rússia, elas comandam o mundo hoje. Os Estados Unidos, ele implodiu. Os Estados Unidos acabou, ele esfacelou, né? É um país dividido. Ele foi as entranhas do país foi carcomido por essa esquerda, né? Com o marxismo cultural, com o Antônio Gramsci e todo o fascismo, né? Porque hoje você fala em comunismo, mas porque o Partido Comunista que é o partido hegemônico na Terra hoje, por causa da China. Mas na realidade, vamos dizer assim, o sistema político vigente não é o comunismo, porque o comunismo, na realidade, ele nunca existiu, ele foi uma utopia, um delírio do Marx e do Engels, né? Foi um delírio mental, esse cara é psicopata. Então o comunismo em si ele nunca existiu como regime, como sistema de governo, como ideologia, ele nunca existiu. Mas o fascismo sim, o fascismo ele se tornou viável, que é o que prevalece hoje. Que é o quê? O que é o fascismo? O fascismo é a união do Estado totalitário, dominador, escravizador da população, mais as grandes empresas. Isso é o fascismo. Isso é o que move a China hoje. Isso é o que está prevalecendo no governo, no Estado chinês atualmente, é o fascismo. Apesar do partido único que existe lá ser o comunismo. O comunismo ele serve como um instrumento de dominação, de estado de terror, que é o que vem acontecendo no mundo todo, né? Esse coronga que foi criado aí, foi criado em laboratório, eu já estudei muito isso, eu sou médico veterinário, eu já fiz ciência, já fiz mestrado, já fiz doutorado, trabalhei com microbiologia, eu estudei todos os artigos da época do ano passado, né, quando estourou o Covid-19 em 2019, eu já vinha estudando.
eu tenho as fontes, sei onde buscar, e já de cara eu vi que era uma farsa, né? Então, depois passaram alguns meses, o Dr. Luc Montagnier, que é o prêmio Nobel de Medicina, ele veio a público dizer que esse vírus realmente foi produzido em laboratório, e é mesmo, é verdade. Ele é uma mistura de vírus corona, de um coronavírus, com um retrovírus, que é o vírus da AIDS. É só para vocês terem noção. Por isso que ele é tão errático. Ele não tem sintoma, né? Assim, ele, em umas pessoas é de um jeito, em outras pessoas é do outro. Em algumas classes da população ele é leve, em outras ele é gravíssimo, né? Ele possui sintomas completamente diferentes de tudo que já se viu, né? Ele não é um coronavírus, isso é uma mentira. Esse vírus ele tem que ser reclassificado, né, pela ciência. Ele é um chinavírus, ele é um vírus mutante, é um novo vírus. Ele não é nem coronavírus nem retrovírus, ele é um mutante. Né? Ele é um mutante, o genoma dele é totalmente alterado. Então, esse vírus ele veio aí para isso, para dominar, para escravizar. E esses ditadores de plantão que estão aí, que até então, até o ano passado, eles tinham que se submeter a uma eleição, eles tinham que vir mentir para a gente, porque tem a eleição de tanto em tanto tempo. Agora, o sonho desses caras é acabar com a eleição, é igual é na China. Na China, o político lá, ele é político profissional, ele não tem que se submeter à eleição, ele é político o resto da vida. Né? E esse é o sonho dos políticos aqui no Brasil e em todo o mundo. E em contrapartida, de quebra, eles querem fazer o que com esse China vírus? A outra intenção é o que? Exterminar com as pequenas empresas. Porque isso viabiliza o projeto deles, do fascismo, que é o que? É o Estado aliado às grandes empresas. Por que tem que ser assim? Porque o Estado precisa ter controle. Né? E ele só vai ter controle se tiver poucas empresas para controlar. Se for milhares e milhares de empresas, como é que eles vão controlar? Né? Então o fascismo é concentração de poder, tanto no Estado quanto na iniciativa privada, que é o que aconteceu no nazismo, que aconteceu no fascismo. Né? O Hitler foi assim, era um Estado pesado, totalitário, associado aos industriais alemães, os grandes industriais. E teve que ser assim, né? Porque ou era o nazismo ou era o comunismo. O Hitler teve uma ascensão meteórica e os industriais falaram, bom, ou a gente apoia esse cara ou nós vamos ter que apoiar o comunismo, porque o comunismo, desde essa época, ele já era uma onda muito grande, né? O Partido Comunista Alemão era o maior partido da Alemanha na época do Hitler, após a Primeira Guerra Mundial, que eles perderam. E a única viabilidade do Hitler de ascender ao poder era destruir o Partido Comunista. E eles faziam isso direto, eles assassinavam, eles perseguiam, eles faziam, botavam o terror para tirar o Partido Comunista e eles, o Partido Nazista, ascenderem ao poder. Mas as ideologias, elas são irmãs, elas são a mesma coisa, eles são o quê? São revolucionários. Os nazistas são revolucionários, tomar o poder à força, de qualquer maneira. Tirar o poder vigente, que na época era o Kaiser, né, o imperador, tinha um primeiro-ministro, que era, na época, era aquele marechal de campo, né, o Hindenburg, e o Hitler fez de tudo, que tirou todo mundo, tirou o Kaiser, tirou o marechal Hindenburg e tomou o poder na Revolução, matando os comunistas, porque ele tinha que chegar a todo custo. Né? Então, revolucionário é isso. O Hitler é um revolucionário, o Mussolini é um revolucionário, Mao Tse-tung, Lenin, Stalin, Trotsky, todos esses vagabundos aí, esses comunistas, né? São todos revolucionários. Nazista é um revolucionário. A base do Hitler, né? Eu estou lendo o livro do Hitler, estou com ele aí. Eu custei para arrumar, eu já tinha, depois perdi, agora eu consegui arrumar, porque é proibido.
O livro do nazismo é proibido, o livro de comunismo tem aí à vontade, inclusive existe partido comunista até hoje. Gente, isso é uma vergonha. Que é isso? Né? Você vê que está tudo caminhando para isso. Comunismo é totalitarismo, controle e escravização da população, que é o que está acontecendo. Né? O estado de terror, com o auxílio da mídia, né? A mídia está toda associada, mas as pessoas comuns, coitadas, elas não sabem de nada. Né? Eu vejo nos grupos, meus amigos, é até difícil de comentar isso porque as pessoas são muito ignorantes. Elas não conseguem enxergar. Né? Mas a história é essa: nós seremos dominados. Só se houver um milagre e Jesus voltar na terra. Porque fora isso aí não tem jeito não. Nós seremos dominados. Seremos comunistas, todos. Comunismo não existe propriedade, né? Não existe... ninguém é dono de nada. O governo é dono de tudo, inclusive de você. Você será propriedade do governo. O governo é que determina tudo que você vai fazer, o que você pode fazer, o que você pode comprar, onde você pode ir, onde seu filho pode estudar, quantos filhos você pode ter. Tudo, simplesmente tudo. Você é como se fosse uma marionete, um boneco, um mulambo. Né? Então é isso aí, gente. É questão de tempo. Seremos comunistas, eles estão dominando. Né? Os idiotas úteis estão a todo vapor, eles são formados na universidade. Eu passei pela universidade, fui do movimento estudantil, fiz campanha para esses caras, fui financiado pelo Partido Comunista, fui doutrinado dentro de casa, porque meu tio era um comunista roxo, mas depois a gente vai estudando, igual no meu caso, eu fui estudando, aprendendo, vai, pô, isso é irracional. O cara que apoia um negócio desse só pode ser idiota. Né? Porque você querer ser escravizado por uma cúpula, né? Uma cúpula dos iluminados. O Xi Jinping hoje na China ele é o novo imperador da China. Né? A Revolução Maoísta, né, em 1911, ela exterminou um império de 5.000 anos para se estabelecer no poder. E hoje quem é o imperador da China é o Xi Jinping. Né? Um Zé Mané. Então é isso aí. Né? Revolução serve para tirar quem está lá há séculos, há milênios, para montar uma ditadura dos idiotas. Né? E você vai ser escravo desses idiotas. Vocês vão ser escravos do Dória, do Lula, do PSOL, do PT, do PCdoB, do PCB e desses caras aí, os vampiros. Vão acabar com a raça de vocês. Tá? Então é isso. Beleza? É só para falar um pouco sobre isso aí, sobre o domínio comunista, porque as pessoas não sabem disso. Tem muita gente que acha que o comunismo não existe mais. Gente, o Partido Comunista é o maior partido do mundo, tem milhões de pessoas. Na China, todas as empresas da China têm um membro do Partido Comunista que participa do conselho diretor e ele manda na empresa. Né? Recentemente, o Jack Ma, que era dono da Alibaba, né, ele se achou poderoso, achou que era bilionário, que ele podia fazer acontecer. Ele tentou fazer um IPO das empresas dele na Bolsa de Nova York, só que o Partido Comunista falou assim aqui: amigão, você não pode fazer isso aí não. Como é que ele ia fazer um IPO na Bolsa de Nova York se o Partido Comunista que é o dono das empresas? Como é que ele vai fazer uma governança corporativa, mostrar todos os demonstrativos de resultado, né, de lucro, de despesa, de receita, de tudo? Ué, o Partido Comunista que manda lá dentro. Essas empresas gigantes, elas servem para financiar o Partido Comunista. Como é que vai abrir todas as despesas, todas as contas da empresa na Bolsa de Nova York? Ué, não tem jeito de fazer isso não, é comunismo, meu amigo. Só que ele insistiu, falou que ia fazer, e eles simplesmente desapareceram com ele sumiu da face da terra. Adivinha onde que ele está?
Tá comendo capim pela raiz, já era. Acabou. Jack Ma já era. Virou farinha de osso. É isso que é o comunismo. E os otários do Bill Gates, aquele idiota do Bill Gates, ele se acha, né? Ele acha que ele é o cara, ele é o novo Aristóteles que apareceu na face da Terra. Ele se acha. Ele é um nerd idiota que acha que manipula as pessoas. O Mark Zuckerberg, ele é um nerd idiota que sabe que é idiota, que é apenas um nerd. E lá na empresa dele, no Facebook, no Instagram e no WhatsApp, quem manda lá dentro é o sistema, né? É o establishment. Ele não manda mais porra nenhuma lá dentro. E tem esses outros caras, Jeff Bezos, George Soros, esses idiotas aí. Quando o comunismo chegar mesmo no poder, esses caras são os primeiros a serem decapitados. Né? Eles não sabem com quem que eles estão lidando. Eles estão apoiando uma coisa, mas eles vão morrer por causa disso, igual o Jack Ma. Jack Ma já era, virou farinha de osso. Né? Comunismo, a política, para quem não gosta de política, a política domina o mundo. Né? Quem é político vai dominar o mundo. Os políticos estão dominando o mundo. Se você não gosta de política, você vai ser dominado por alguém que gosta. E o que é pior, do Partido Comunista. Prepara, gente. Vocês podem preparar, viu? Só Cristo para voltar e salvar, porque nós não temos saída mais não. Falou? Até mais.